A segunda lei do poder é: não confie demais nos seus amigos e aprenda a usar os seus inimigos. Essa é uma lei do poder que, na infância, não nos é evidente, pois achamos que nossos amiguinhos são totalmente confiáveis. E até alguns adultos mais infantilizados, eles têm essa ideia arquetípica de melhor amigo, quase como se o homem fosse um cão, o verdadeiro melhor amigo do homem. O cão nos protege se alguém nos ataca. O cão fica feliz quando a gente retorna. O cão não nos xinga, não nos humilha, não nos trai. Portanto, o título de melhor amigo do homem realmente fica com o cão. Os homens traem a si próprios desde a infância. Tu pensava quando era pequeno que o teu amiguinho ia ser um confidente? Aí tu contava o teu segredo, o teu amiguinho depois de um tempo espalhava para todo mundo. Tu contava uma informação sigilosa, depois esse mesmo sujeito que recebeu a informação sigilosa utilizava ela para fazer uma pressão em cima de ti. E aí tu foi percebendo aos poucos. Peraí, os amigos não são tão confiáveis quanto parecem ser. E os nossos inimigos? Os nossos inimigos, quando se levantam contra nós, nós sabemos inatamente que devemos fazer algo contra eles. Seja algo em nós próprios, como vou melhorar a minha retórica para não perder para o meu inimigo, seja algo também contra a reputação do próprio inimigo. Vou conversar, vou fofocar para causar descredibilidade na fala do meu inimigo. Vou fazer panelinhas e grupinhos. Só que assim, as mulheres são inatamente mais sociais que os homens e percebem isso com uma facilidade enorme. Tanto é que tu não vê amiga confiando 100% em amiga. Não é assim. Pode parecer de longe que as mulheres são super unidas, etc, etc. No entanto, pede pra tua namorada pra ela o seguinte: ô amor, deixa tua melhor amiga dormir na cama comigo. Tu acha que ela vai confiar? Não confia. Juro, não confia. Por quê? Porque a mulher entende de princípio, de base a mulher já vem entendendo. Olha, não confie demais nos amigos. Por quê? Porque eles vão te trair. Traem com facilidade enorme. E as inimigas? As minas que dão em cima dos nossos machos. Na versão, né, delas. São o quê? Pô, vou falar mal. Olha que short feio daquela guria. Elas não falam mal diretamente. Ai, eu odeio. Não, que short feio, que postura feia. Tu já viu isso 1 milhão de vezes? As mesmas. Eu tinha uma namoradinha que ela gostava muito de usar short, um pouquinho mais curto. No entanto, quando ela via as outras meninas, olha lá que vagabunda, se veste como vagabunda, não presta. Mas era o mesmo, a mesma forma de se vestir dela, tá? Por quê? Vamos fazer algo contra os inimigos, entende? Essa é uma lei que as mulheres de base já entendem. Vocês homens têm que prestar atenção como as mulheres lidam com as amizades delas e aplicar na vida de vocês. Por quê? Esses dados assim são naturais para a mulher. Ela não faz um esforço consciente. Vou traduzir em palavras. Não, eu sei que eu não posso colocar toda a minha confiança em uma pessoa porque ela pode ceder para emoções, ela pode ceder a uma pressão. Imagina só, a menina sabendo que ela flutua conforme as emoções e ela se sente mais atraída por um cara, depois menos. E aí, se ela tá com fome, ela já fica com mais raiva e já xinga o cara. Se ela não tiver com fome, ela já não xinga. Ela sabe que isso ocorre nas amiguinhas dela também. Então, o que que acontece? Ah, amor, posso dormir com a tua amiga aqui do lado? Não, vai que essa mina sente atração. Vai ser algo que ela não vai conseguir controlar. Mesmo que a nossa amizade esteja em primeiro lugar, ela não vai controlar porque ela vai ceder pras emoções. Os teus amigos, agora, na visão de machinho, tu acha que se tu for um confidente e falar, olha, estou passando por X problemas e eu vi X coisas,
No momento oportuno que esse homem puder exercer mais poder em cima de ti, tu acha que ele não vai com base nos dados privilegiados que ele tem? Claro que vai! Quantos políticos andam lado a lado nos corredores do parlamento e depois em público soltam as informações que foram confidenciadas no particular? Isso acontece o tempo inteiro. Tu que não presta atenção na realidade. Por quê? Porque tu não tem esse tato social. Já as mulheres percebem isso. Entendeu? Tu pergunta para uma mulher, o que é política? Como é que tu acha que é uma relação entre políticos? Ela vai bater o olho se ela observa um pouquinho a TV. Relação de interesses. Olha Alckmin e Lula se xingando e olha agora como estão. Olha tal pessoa que era aliada a tal pessoa e agora não estão mais juntos. Olha os inimigos que agora estão juntos por causa de interesses comuns. Na política até é muito utilizado o não confie nos seus amigos e aprenda a usar os inimigos, que é também uma extensão daquilo que as mulheres já fazem naturalmente. Pode ver, as mulheres se unem em grupos, mesmo que não se gostem muito, e lutam por as mesmas coisas porque têm interesses em comum. As mulheres juntam um grupo, tá? Porque eles têm o objetivo de, vamos dizer, vamos eleger uma candidata. As mulheres daquele grupo às vezes nem se suportam, no entanto, pela união de eleger alguém ou qualquer objetivo que seja, elas deixam de lado as diferenças e trabalham juntas. Os homens, por serem seres voltados muito ao poder, a exercer a dominância, sabe? Vamos pegar um exemplo aqui de macaquinhos. Tu pega 10 macaquinhos machos, coloca eles juntos. Eles vão formar uma hierarquia de 1 a 10. O mais forte que bate em todo mundo. O segundo mais forte que bate em todo mundo, menos no primeiro mais forte. O terceiro mais forte que bate em todo mundo abaixo, menos no segundo e no primeiro. Portanto, nós, homens, temos mais ou menos uma relação assim. A gente quer exercer força, dominância, sabe? Até existe uma frase que é: a amizade masculina é baseada em demonstrações de força e afeto constantes, porque assim a gente se mantém vendo quem é o mais forte, quem é o mais fraco aqui. No campo das ideias, igualzinho. Se tu tem um amigo intelectual e tu também é intelectual, vocês vão debater sobre temas e ver quem é que tem mais domínio o tempo inteiro. Se tu estiver na luta, vocês vão fazer sparring. Se vocês estiverem no skate, vocês vão fazer o game para ver quem vai sair e perder mais vezes, ok? Por que devemos ter cautela com os amigos? Essa é uma resposta muito simples e é baseada na inveja. A inveja, ela é sempre próxima de nós. Nunca é inveja do bilionário, nunca é inveja do Cristiano Ronaldo que fez um chute muito lindo no final da Copa do Mundo. Não, a inveja é próxima. O vizinho trocou de carro, portanto ele tem mais poder aquisitivo do que eu. Então o que eu sinto é que eu queria ser assim. Mas eu acho então que o universo é meio injusto, porque eu não vejo diferença alguma de mim para o meu vizinho, mas ele tem um carro bonito e uma namorada bonita. E o sujeito não se dá por conta de que se ele estudasse a história, há sujeitos que têm 300 carros esportivos. Olha lá a garagem do Cristiano Ronaldo. 100, 200 carros tipo Lamborghini, McLaren, pá. Olha a garagem do Andrew Tate, 50, 70 carros esportivos. Mas ninguém sente inveja desses sujeitos que são bilionários. Portanto, a inveja é sempre próxima. É algo que eu vejo que, se o meu vizinho está melhor do que eu, com uma namorada mais bonita, com um carro mais bonito, com um perfume melhor, eu percebo que eu poderia ser daquele jeito. Afinal de contas, se eu e o meu vizinho estamos no mesmo local, com as mesmas possibilidades, mesmas visões para esquerda e para direita, aquelas arvorezinhas, aquelas casinhas, etc. E ele está progredindo e eu não, é um sinal de incompetência minha. Se tem alguém com as mesmas aptidões, mesmo dialeto, está progredindo e eu estou para trás,
Significa, portanto, que eu não tenho as habilidades necessárias. Mas é muito mais fácil para o ser humano o seguinte: apontar o dedo e julgar e dizer: não, mas ele está trapaceando, não, mas isso aí não vai ser por muito tempo, mas ele deu um passo maior que a perna, mas ele está enganando, mas ele está mentindo, mas, em vez de olhar para dentro e dizer: eu preciso melhorar as minhas habilidades. Se tu vai olhar aí mesmo a vida desses dois vizinhos, o que não tá progredindo e o que tá progredindo, tu vai ver uma diferença talvez de consciência, uma diferença emocional, uma diferença de conhecimentos e grau de conhecimentos, embora estejam com as mesmas possibilidades, mesmo dialeto, em sintonia, um monte de coisas, algumas variáveis o vizinho está progredindo e tu não, e tu fica para trás. E é isso que faz a inveja surgir. Nada mais do que apontar o dedo. Quando tu fica apontando o dedo, ah, é trapaceiro, ah, é mentiroso, criou raiva. Criando raiva, tu já não quer mais praticar boas ações, porque a raiva ela vai da tua cabeça até os teus pés. O teu ser inteiro vai ficar brabo. Quando tu tá brabo, tu não consegue ler um livro. Não acha que é possível apenas compreender com calma as coisas e não com raiva? Se tu tiver ansioso, tu consegue ler e compreender o livro? Não, esquece. Se tu tiver triste, consegue ler e compreender o livro? Esquece também. Se tu tiver com emoções que sejam negativas, tu aprende? Não aprende. Portanto, a calma, a ausência de emoções, um estilo de vida mais estoico, pensando mais, mas sempre com base na calma, vai te trazer sabedoria. Quando tu aponta o dedo, aquele é vagabundo, e aí a raiva vem, tu poderia ter feito um processo diferente, que seria o seguinte: apontei o dedo. Como ele conseguiu essa namorada gata? Como ele conseguiu esse carro? Vou pensar um pouco. Coloca o cérebro para trabalhar, Thiago. Já não surge inveja. Só que a gente está condicionado em uma sociedade invejosa. Sim, brasileiro é invejoso. E é justamente por isso que só alguns progridem e outros não. Portanto, cuidado com os teus amigos. Eles te traem por pura inveja. E os inimigos? Por que ter inimigos se isso causa raiva, angústia, tristeza? Não. Se tu tem inimigos que te causam raiva, tu perdeu no jogo, tá? Inimigo serve para uma coisa: ampliar a competitividade e a tua competência, a tua complexidade. Se tu tem um inimigo que sabe vender melhor que tu olha e acha inaceitável que alguém saiba vender melhor que tu vai comprar livros sobre vendas, tu vai em palestras sobre vendas, tu vai conversar com a equipe sobre vendas, com vendedores, com mentores, etc, etc, etc. Portanto, tu vai gerar complexidade em si próprio para subjugar os seus inimigos, para vencê-los no próprio território deles. É muito errado enxergar o seguinte: tem um inimigo porque eu odeio ele. Não, 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 não. A partir daí tu perde tudo. Tu sempre vai perder. Lembra, a calma produz pensamentos, clareza mental. Se tu tem um inimigo que é baseado no ódio, eles não são o que eu sou, tu vai repetir aquela história de crescer o teu grupo e matar pessoas. É tipo Hitler. Não é uma inimizade baseada no crescimento pessoal de ambos. Não é uma inimizade, perdão, baseada no crescimento de ambos. É uma inimizade baseada no ódio. E aí gera monstruosidades. No entanto, quando a inimizade é baseada em vou te vencer nas tuas habilidades, dentro de todas as regras do jogo, o que acontece é tu progride como ser humano. Vamos supor que um sujeito seja muito mal
e está competindo na base do ódio. Ele é capaz de quebrar todas as regras. Meu inimigo está fazendo melhor que eu, vou matá-lo. Meu inimigo está fazendo... vou mandar sequestrar a família porque aí prejudica o emocional dele. No entanto, os sujeitos que crescem de verdade mesmo, eles olham para os seus inimigos com a seguinte visão: como dentro das regras posso me melhorar, gerar complexidade em mim, agregar conteúdo em mim mesmo e vencer meus inimigos. Sem ódio, sem rancor, sem emoções negativas de qualquer tipo, eu estabeleço que o meu inimigo é um objeto a ser superado. Portanto, eu não vou ficar com raiva, não vou sentir emoções ruins, não vou propagar o ódio, e sim a complexidade. Muitas vezes isso aconteceu na história da humanidade, mas não te contam isso. O Leonardo da Vinci, sabe contra quem que ele competia? Contra Michelangelo. Sabe contra quem que o Nikola Tesla competia? Contra Thomas Edison. Há várias histórias assim em toda a humanidade. O sujeito que olha para outro sujeito e, ok, tu é meu adversário, vou te superar em complexidade. Mas eu não posso odiar. Se eu odiar, eu estou disposto a sair das 4 linhas do jogo e cometer coisas terríveis. A partir do momento que eu matei o outro, eu sou preso. A partir do momento que eu sequestrei o outro, eu tenho que arcar com 300 mil tipos de publicidade negativa. E aí já era. A partir do momento que publicidade negativa entrar na tua vida, vai te causar angústia. Mas as pessoas estão pensando que eu sou mal, eu não sou mal. Mas entrou nervosismo, entrou angústia, acaba-se tudo na tua vida. Por quê? Somente com a calma tu pode aprender. Somente com a calma tu consegue pensar. Sem isso, tu não pode fazer planos, administrar pessoas, etc, etc. Portanto, é fundamental ter inimigos. Construa inimigos, construa alvos, não com ódio, mas sim como adversário amistoso. Imagina tudo como se fosse uma luta de UFC. Nenhum dos lutadores está com raiva um do outro. Ambos estão treinando para se melhorarem e aniquilarem seus oponentes. Certa vez, uma amante de um rei da França disse: para um ótimo inimigo, contrate um bom amigo deste inimigo. Isso significa o seguinte: esse teu inimigo tem certos amigos. Esses amigos têm informações privilegiadas, inveja, rancor. Afinal de contas, lembra que eu falei que quando vocês estão nas mesmas possibilidades e o outro cresce, tu enxerga isso como uma injustiça de forma natural, mas porque a tua perspectiva é errada? Então tá. Agora, imagina que o teu inimigo cresceu em algo, ele virou líder de um partido, ele virou o empresário-chefe, ele virou o cientista-chefe, ele virou alguém destacado. As pessoas à volta dele, se não tiverem uma lealdade subserviente imensa, terão inveja. Portanto, tu deve contratar os amigos desse sujeito, porque eles passarão as informações secretas, os segredos, as coisas que foram confidenciadas para ti. E assim tu tem um acesso mais amplo à mente do teu inimigo. O amigo do teu inimigo sabe exatamente onde atacar o teu inimigo. Isso é uma tática suja utilizada pelas pessoas há milênios. Olha, por exemplo, o Henri Bugalho, o que ele fez para prejudicar a reputação do professor Olavo. O professor Olavo teve uma filha, de 7 filhos que ele teve, se eu não me engano, 6 amam muito ele. Mas uma das filhas do professor Olavo virou esquerdista e odeia o pai com todas as forças. O que o Henri Bugalho fez? Vamos trazer a filha do Olavo, que odeia ele, para atacá-lo. Por quê? Porque a filha viveu junto. Portanto, sabe certas coisas, ou mesmo pode inventar mentiras, porque é filha do Olavo, então é credibilidade 100%.
entende? Então, Henri Bugalho tem um inimigo chamado Olavo de Carvalho, e o que ele faz? Ao invés de tentar atacar o Olavo, ele pega alguém que está na volta do Olavo, traz para o lado dele e começa a atacar. O Voltaire certa vez disse: Senhor, proteja-me dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Voltaire tinha a percepção sensata. Não dá para confiar tanto assim nos meus amigos. Eles vão me trair para exercer mais poder em cima de mim, para ganhar cargos, para serem, para terem seu momento de fama, etc, etc, etc. Quantas vezes a gente não viu um sujeito que ele sobe para cima na carreira e aí alguém próximo dele vai lá e fala mal dele para ter seus 5 minutinhos de fama? Existe um sujeito há um tempo atrás, Ricardo O'Hara, que ficou bem famoso na internet, porque ele fez um vídeo no Natal sozinho, né, uma live, e começou a ganhar muitos seguidores. Eu gostava das lives do Ricardo O'Hara, mas ele começou a se passar na bebida, xingar as pessoas, etc, etc. O que aconteceu? Chegou o irmão do Ricardo O'Hara, vai lá e faz um monte de vídeos difamando o Ricardo O'Hara para ganhar uma faminha em cima. Eles nem são famosos hoje em dia, não tem muita relevância. Mas naquele tempo, o Ricardo O'Hara era super viralizado. O que o irmão dele faz? Vai lá e faz um monte de maldades, fala mal. E o irmão do Ricardo O'Hara fez o seguinte, ó. Pegou segredos do Ricardo O'Hara, segredos confidenciais. Nem vou falar aqui, porque são coisas feias, tá? De baixo calão, coisas que moralmente o povo brasileiro repudia. O irmão do Ricardo O'Hara foi lá e falou: olha, o Ricardo fez isso, fez aquilo, papapá. Bem chocante mesmo. Por quê? Para ganhar um pouquinho de atenção. Portanto, até os irmãos traem os irmãos. Claro, se tu tiver uma relação forte com um irmão, maravilhoso. O Andrew Tate tem isso com seu irmão. Aquele outro rapaz do boxe também. Muitas pessoas têm uma relação de irmandade com o seu irmão que jamais se trairiam. Muito pelo contrário, se protegem muito, tá? No entanto, nem sempre é assim. Agora, imagina os amigos que não têm o sangue do teu sangue. A coisa aí já escala. O outro é muito diferente de mim, o outro está muito longe de mim, não fomos criados juntos, não vamos privilegiar um ao outro. Portanto, os amigos traem com facilidade enorme. Existe uma história de um rei que foi recém-coroado por causa que um tio dele deu um golpe de estado, vamos dizer assim, para derrubar o rei, e esse jovem ascendeu ao trono. Chegando no trono, ele tinha sido salvo por um rapaz que cuidava dos cavalos. O rapaz demonstrou uma destreza enorme para lidar com cavalos, coragem enorme, salvando esse jovem lá na infância e tornando eles melhores amigos. Quando esse jovem rei chegou ao patamar de rei, o que ele fez? Deu cargos para o seu melhor amigo. O seu melhor amigo começou a pedir mais poder, mais exército, mais dinheiro. E esse jovem rei foi cedendo. Pô, esse é o meu melhor amigo, me salvou. Gratidão, somos melhores amigos. Ele me ama. E aí, esse rapaz, que era o rapaz dos cavalos, foi crescendo. Ah, ele era conselheiro do rei. Agora ele cuidava algumas finanças do reino. Agora ele cuidava de uma parte toda do exército. Depois do exército inteiro. Quando o rei percebeu, esse sujeito, o melhor amigo do rei, já tinha mais ligações de poder que o próprio rei. Já tinha mais influência na sociedade que o próprio rei. E o rei pediu o seguinte: por gentileza, me devolva algum dinheiro que eu te emprestei no passado nesse momento, porque eu quero reinvestir no reino. E esse melhor amigo do rei ficou irritadíssimo, foi lá, matou o rei, decapitou o rei, saiu a público expondo a cabeça do rei e se autodenominou rei. O sujeito matou aquele a quem devia tudo que teve,
tudo que teve. O melhor amigo do rei não era um nobre, era alguém da plebe que nunca teria nada se não fosse concedido por um nobre. E o que ele faz? Por se julgar superior, foi meu mérito, vai lá e mata o rei e se autodenomina o próprio rei. O que isso significa para nós? Significa que não importa quantos favores tu fizer para um amigo, sempre há a possibilidade dele ser mesquinho e trair você. É isso que significa em última instância. Ai, mas os meus amigos são diferentes. Eles me amam, eles vão me proteger, eles não vão sentir inveja de mim. Errado, são seres humanos. Isso foi o que o rei jovem pensou. Não, meu melhor amigo nunca vai me trair. No entanto, traiu. Agora, no caso dos inimigos teus, quando tu tem uma chance de ser superior a eles e esmagá-los, quando tu conquista o respeito deles e a admiração deles, eles não te traem. Por o seguinte motivo, o sujeito tá pra ir pra forca. Eu vou lá e livro ele da forca, livrei ele da morte. Perdoei, está perdoado, siga a tua vida. Vou até te oferecer um cargo aqui pra te trabalhar pro reino, tu vai receber, vai ter uma vida honrada. O sujeito pro resto da vida vai ser leal a ti, porque ele teve a vida poupada. Agora, traduzindo em termos contemporâneos, que não se mata mais as pessoas, mas se assassina reputações, se espalha segredos, etc. Quando tu tem um segredo de um inimigo, ao invés de te atacar publicamente ele e dizer, não, mas tu fez X e Y no privado, tu me falou isso no privado. Tu deve fazer o seguinte, sei de um segredo do meu inimigo, vem cá meu inimigo, vem cá, vamos conversar em particular. Eu sei disso, que tu fez isso, que tu tem esse segredo horrível aqui, mas não te preocupa, meu querido, não vou contar pra ninguém. E não faz pressão nenhuma em cima desse cara. Não faz brincadeirinha nenhuma. Só confidencia. Olha, eu sei dos teus segredos. Eu sei aquela coisa horrível que tu fez. Eu sei da tua mentira, eu sei da tua traição da tua namorada, eu sei XYZ, mas não farei nada. Esse sujeito, percebendo que tu tem o poder de aniquilar a vida dele, estragar o relacionamento dele, fazer ele ser demitido porque ele roubou algo do tipo, percebendo que tu tem esse poder e tu não vai utilizar, ele se torna leal a ti. É um gatilho de congruência. Quando eu falo pra ti, não use drogas, mas eu apareço usando drogas, tu me repudia porque eu não sou congruente ao que eu falo. A integridade e a congruência são gatilhos humanos naturais. Imagina o seguinte, se eu falasse pra ti, leia muito, mas assim, visivelmente eu sou alguém que não lê direito, que não tem um bom dialeto, que não sabe se expressar, que não aprende nada com o que lê. O que aconteceria? Incongruência percebida, portanto, vamos repudiar. O que acontece em cada cancelamento que alguém foi hipócrita? O que acontece é o gatilho da congruência foi quebrado. Portanto, eu tenho que dizer, não sou igual a esse sujeito. Eu respeito as minhas palavras. Eu sou íntegro. Quando eu falo X, é X. Quando eu falo Y, é Y. Portanto, o gatilho da congruência está na sociedade. Se eu disser que sei um segredo teu e que não vou compartilhar com ninguém, e eu não compartilhei de verdade, quando eu te falar, nós somos aliados, vamos nos proteger, tu vai saber, esse cara cumpre o que ele fala, ele não me trai. Portanto, ganha-se a confiança através do gatilho da integridade. Nós pensamos que conhecemos os nossos amigos através da aparência deles. No entanto, isso não é bem verdade. A real aparência exterior e a interna são separadas. Por quê? Porque não há uma correspondência bionívoca entre os dois. Eu posso te dizer o seguinte, nossa, que maravilha, que lindo, amei. E nos meus pensamentos pensar, poxa, que tédio, que chato, que feio isso. Portanto,
não há essa correspondência de o que eu aparento é realmente o que eu penso. Por isso existe sofisma, existe mentiras, existe manipulações, etc, etc, etc. No final de tudo, isso se resume a vou fingir e aparentar certas coisas, mas vou pensar outras. Porque não existe essa correspondência de se eu penso, eu expresso, se eu não penso, eu não expresso, tá? Portanto, quando nós vemos os nossos amigos sorrindo para as nossas piadas, dizendo que amaram nossos textos, talvez eles não estejam sendo sinceros, porque isso os faz perder créditos sociais. Não é óbvio? Se eu não rir da piada do meu amigo, ele não vai gostar tanto assim de mim. Nós começamos a perder sintonia. Portanto, há uma perca de créditos sociais que não se deve correr o risco. Por isso é tão importante que nós, eu e tu, não nos deixemos levar apenas por aparências, apenas por voz, apenas por expressões faciais, mas sim por um conjunto de outras coisas. Por exemplo, o sujeito fala mal sempre que alguém sai da rodinha de amigos. Mas de mim ele nunca fala mal de mim na minha frente. Claro, ele espera tu sair. Ele fez isso com o Joãozinho, com o Guilherminho, com o Thiaguinho, com todo mundo. E contigo vai ser diferente? É muita fé que tu tem, tá? Mas tá sendo enganado, obviamente. Portanto, quando o Robert Greene chega para nós e diz a chave do poder é julgar quem é mais capaz de nos favorecer em todas as situações, ele está dizendo que não há uma separação entre inimigos e amigos no campo das oportunidades. O teu inimigo pode ser mais favorável para te definir. Olha, nosso grupo é tal, não nos identificamos com esses valores, do que os teus próprios amigos. No entanto, se um inimigo teu quer te atacar vorazmente e tu tem um grupo de amigos de confiança, aí sim então precisa usar eles para espalhar uma ideologia, para espalhar uma mentira sobre os teus inimigos, para alguém se infiltrar lá no meio dos inimigos, né? Existe muito isso se tu for pegar governo russo, governo americano, governo chinês, toda hora é expulso alguém de algum país que estava espionando o governo do outro. Por quê? Porque eles estão utilizando os amigos a favor deles. Nós somos russos, nós somos amigos, portanto vamos espionar lá os Estados Unidos, vamos espionar lá a Ucrânia, etc, etc, etc. E sobre os inimigos, sempre que tu conseguir fazer as pazes com o inimigo, isso torna ele teu amigo. Lembra do que eu te falei, o gatilho da congruência? Quando vocês virarem amigos, tu vai poder contar com a lealdade desse teu inimigo totalmente. Os teus melhores amigos, isto é na experiência comum, geralmente são sujeitos que tu brigou antes. Não me dei bem com aquele cara lá. E aí, passa-se o tempo, eu faço amizade com ele. Lealdade instantânea estabelecida. O meu melhor amigo, por algum tempo, foi um sujeito que a gente se olhou na rua e pensou, eu bateria nesse cara. Eu pensei, meu Deus do céu, que maluco chato só pelo rosto. E ele pensou, pô, que maluco chato só pelo rosto. Eu não me lembro exatamente o que o meu melhor amigo fez, que se chamava Tailan. Antes dele se mudar, a gente continua muito amigo, muito respeitoso um pelo outro. Mas eu sei que, eu acho que ele magoou uma amiga minha, e aí eu fui lá e espalhei um monte de verdade sobre ele que eu sabia para as pessoas. Aí ele ficou putaço. Só que um dia eu cheguei para ele em um rolê e falei, ô mano, vamos tirar uma foto para enviar para uma amiga que a gente tem em comum. E a gente conversou ali. E já acalmou os ânimos. E aí numa festa que a gente foi, ele foi com os amigos dele, eu fui com os meus. O amigo do Tailan pegou uma menina e ficou o resto da festa. Só que o objetivo do Tailan era pegar várias minas, o meu também. E aí a gente se juntou naquela festa e cada um pegou 4 ou 5 meninas, porque eu e o Tailan temos uma beleza muito próxima.
E as minas que a gente pega também andam com beleza muito próxima. A gente é comunicativo e sociável também. Portanto, o que acontecia? Eu e o Tailan é um moreno bonito, eu sou um loiro bonito. A gente olhava, olha ali um casal de amiga, vamos, vamos? Ah, a gente já chegava conversando com as meninas, pegava muita menina. Então, de uma inimizade, de um conflito, surge uma amizade quase inseparável por 5 anos. Eu e o Tailan chegamos a morar juntos em outra cidade. E isso começou de um conflito. Portanto, inimigos podem se tornar amigos muito mais leais do que aqueles teus amigos de infância. Compreende? Agora, de outra perspectiva, se tu não tivesse inimigos, o que aconteceria? Preguiça, não haveria competição, tu não geraria complexidade. Lembra do que eu te falei? Que se tu tiver um inimigo, não na base do ódio, mas na base da competição entre as 4 linhas, tu cresce muito mais rápido? Porque tem alguém te desafiando, tem alguém que tu tem que jogar e superar. E aí tu não fica com preguicinha. Tem alguém que tu tem que superar, entendeu? Tem 3 regrinhas que tu tem que aprender com um dos maiores assassinos contemporâneos que o planeta terrestre já viu. Chama-se Mao Tse Tung. Ele fez morrer em torno de 70 milhões de pessoas na China. Alguns dados sugerem que foi 60 milhões, outros próximo a 80 milhões. Vamos ficar na metade do caminho. Mao Tse Tung é responsável por aí 70 milhões de mortes, tá? Quando o Mao Tse Tung é do Partido Comunista e ele que organizou a Revolução Comunista na China, tá? Quando os comunistas e os anticomunistas estavam lutando, o Japão se aproveitou disso e invadiu a China. O Japão, aquela miséria de pessoas, foi lá invadir a China que tinha 300 bilhões de vezes mais pessoas. O Mao Tse Tung olhou e pensou o seguinte: olha, podemos usar nossos inimigos. A gente deixa os anticomunistas lutarem contra os japoneses. Só que aí, essa era a sugestão não do Mao Tse Tung, dos conselheiros. Vamos deixar os anticomunistas lutarem contra os japoneses e a gente ganha poder e espaço. O Mao Tse Tung percebendo, olha, esta guerra, esta invasão do Japão, primeiro que eles não vão ser bem-sucedidos. Por quê? Porque a gente tem milhares de vezes o tanto da população deles. Algumas centenas de vezes a população deles. O Japão não vai ganhar, não tem chance. Se a gente não continuar nossa guerra contra os anticomunistas no longo prazo, a gente vai perder experiência de guerra e aí os anticomunistas vão ter mais experiência em combate por estarem lutando contra os japoneses e vão nos vencer. Portanto, qual foi o plano do Mao Tse Tung? Vamos lutar nós mesmos contra os anticomunistas e contra o Japão. Perfeita colocação. Quais lições a gente pode tirar disso? 1. Não lute brigas que tu sabe que vai perder. Mao Tse Tung, ele não foi se arriscar com algo que, não sei se dá pra tancar esses japoneses não, hein? Não, eles vão perder, é óbvio. No entanto, se a gente mandar os nossos inimigos, eles se fortalecem. Se a gente que se fortalecem. Segundo ponto, se tu não tem inimigos, crie um alvo aparente. Os anticomunistas e os chineses separam a gente, os comunistas, aqueles que são amor, paz, etc, etc. Terceira regra, use os inimigos para definir quem nós somos e quem está contra nós. Diversas vezes a China não se uniu à União Soviética, aos Estados Unidos, a diversos locais assim, porque cria unidade. Hoje o povo chinês é unido demais, cara. Veja, por exemplo, agora os Estados Unidos, que ficou se aliando com todo mundo, a Inglaterra. Um povo desunido. Já a China, um povo bem unido. Pelo menos até o momento desse vídeo, entende? Porque foi criada uma cultura assim de quem não está com nós está contra nós.
Os nossos inimigos não são aqueles que são a favor de nós. A gente cria um grupo gigante, nós somos os chineses, os grandes chineses, então todo mundo aqui dentro se sente muito unido. Um inimigo muito bem definido pode ser melhor do que qualquer argumento. Muitos lulistas e bolsonaristas aqui não sabem quem é Bolsonaro e quem é Lula de fato. Ah, Lula, o cara da corrupção? Tanto faz quem é Bolsonaro, eu apoio o cara que tá contra o Lula. Ah, Bolsonaro, o cara que quer liberalismo econômico? Não, ele está contra Lula. Então, já era. É isso que eu quero. Lula, o grandioso pai dos pobres, que o Bolsonaro que favorece ricos? Não, 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 tô do lado do Lula. Entendeu? Tipo, um alvo, um inimigo dá melhores argumentos do que qualquer coisa. Ninguém precisa entender que o Lula tem um projeto de tornar a América Latina socialista. Ninguém precisa entender que o Bolsonaro tem um projeto de liberalismo econômico para o Brasil. A gente só precisa saber. Olha aqui, ó. Esse aqui é o que está a favor dos ricos? Ah, então é contra mim. Ah, esse aqui é a favor da corrupção? Ah, sou contra isso. Ah, entendeu? Um inimigo pode ser melhor do que qualquer argumento. E por fim, não esqueçamos da sabedoria de Balthazar Gracian. Um sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Isto é exatamente o que eu falei sobre Lula e Bolsonaro, sobre política. Eles têm inimigos? A maior fonte de votos do Bolsonaro é pessoas que não concordam com a corrupção do PT. A maior fonte de votos do Lula são pessoas que não querem perder direitos trabalhistas em nome de somos pobres e quem é contra os pobres é contra nós. Entende? Portanto, esses caras aprenderam e já jogam o jogo nesse nível aqui. Eles estabelecem inimigos comuns, lutam contra esses inimigos. É importante para a própria existência da política que haja essa polaridade. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, portanto, eu voto neste cara. Pronto, se eu votei, se eu sou a favor de um partido, eu sou a favor da existência da política. Acabada essas discórdias, esses conflitos de você está de um lado, eu estou de um outro, é capaz da política sumir. Por que a gente precisa de sujeitos escrevendo leis para regulamentar nós? Não faz nem sentido, entende? Mas aí é necessário anos de consciência, inteligência, etc, etc. Ok?